texto bem conhecido, no capítulo 3. Esperar os irmãos acharem. Enquanto os irmãos estão aí procurando, antes de fazermos a leitura e entrarmos na ministração da palavra, queremos dar os avisos da semana. Terça-feira, nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira, culto da hora nona, às 3 horas da tarde. Segundo dia, irmãos, da nossa campanha da vitória. Os irmãos que começaram, continuem, porque já como a campanha diz, da vitória, tem vitória para aqueles que vêm buscar. Glória a Deus. Departamento Filhos do Rei, às 7 horas da noite. Departamento Homens de Cristo, às 19 horas da noite, também aqui na igreja. Estamos estudando o livro de Neemias, capítulo 2, é isso? Amém. Capítulo 2, nós estamos fazendo um estudo do livro de Neemias. Quinta-feira, nosso culto da família, nós estaremos também dando oportunidade, o pastor André está fazendo estudo, muito abençoado da parte de Deus para os nossos corações sobre escatologia. Sábado, departamento infantil às 12h30 da tarde, departamento Ebenezer às 5 horas, e como já foi avisado, irmãos, a nossa mini vigília sábado será das 20 horas das 20 horas às 23 horas, às 0 horas, estava aqui 23 horas, das 20 horas às 0 horas até meia-noite. No sábado agora, irmãos, próximo sábado, nós estaremos aqui buscando, orando, buscando a presença de Deus. Amém? Amém. Você precisa de oração? Quem precisa de oração aqui? Então venha para a minha vigília. Em nome de Jesus. E domingo, nosso culto de louvor e adoração a Deus às 18h30. Os aniversariantes no final estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Os irmãos abriram a Bíblia aí, Abacuque 3. Amém? Vamos ler, irmãos, só o versículo. Abacuque 3, aquele versículo bem conhecido, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos é notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu creio, irmãos, que eu vou estar fazendo a leitura, e logo após a leitura, os irmãos vão estar lendo também. Amém? Vamos lá. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glórias a Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite. Te damos graças por este culto até aqui que prestamos ao Senhor. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar. Te agradecemos por esse versículo da tua palavra que lemos. E eu peço, Deus, que o Senhor use a minha vida nesta noite como um canal de bênção para os teus servos que estão aqui nessa noite, como instrumento, que não fale nada de mim mesmo, mas que possa, Deus, falar tudo aquilo que o Senhor colocou e colocará no meu coração. Fala com o teu povo, é assim que nós choramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, e os irmãos bem sabem, esse é um versículo bem conhecido da parte do povo de Deus, que é aqui do profeta Abacuque, capítulo 3 e o versículo 2. O livro, irmãos, do profeta Abacuque é um pouco diferente dos outros livros proféticos, tá certo? Mas falando um pouco sobre o profeta, pouco se sabe a respeito do profeta Abacuque, a não ser que ele era da mesma época, ou seja, ele era contemporâneo ao profeta Jeremias, tá certo? Mas também se sabe que Abacuque era um homem de fé, vigoroso e alicerçado nas tradições religiosas de Israel. Ele era provavelmente um morador de Judá. O seu livro ele foi escrito ali entre 640 a 609 a.C. Esse aí foi o profeta Abacuque. E como eu disse, irmãos, o profeta Abacuque ele está inserido aqui entre os profetas menores. Nós, igreja, sabemos, irmãos, que saibam, né? Que há a divisão dos profetas maiores, profetas menores, e Abacuque está justamente inserido aqui nesse rótulo, vamos assim dizer, dos profetas menores. Mas como eu disse, é um pouco diferente o livro do profeta Abacuque
em relação aos outros livros proféticos, porque nós não vamos ver aqui no profeta Abacuque, nesses 3 capítulos desse livro, algumas palavras ou uma sentença realmente que Deus sempre usava os outros profetas para dizer, como aquelas sentenças, assim diz o Senhor. Nós não vamos encontrar aqui no livro do profeta Abacuque, porque o livro do profeta Abacuque ele registra mais um diálogo entre aquele homem de Deus e Deus. É um diálogo, tá certo? Entre o profeta Abacuque e Deus. Por isso que não há uma sentença de Deus. Não é Deus dizendo assim para o profeta, como disse para os outros, assim diz o Senhor, diga isso, não. Nós vamos ver 2 queixas do profeta Abacuque e 2 respostas de Deus para aquele homem de Deus. E nós vamos ver no capítulo 3 a oração de Abacuque, que é onde nós vamos ver a palavra nessa noite. Mas para nós chegarmos lá, para os irmãos situarem 2 queixas, do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, Abacuque ele está se queixando, ele está orando a Deus, falando com Deus a respeito justamente do que estava acontecendo ali em Judá, em Jerusalém, com o povo. Como se ele estivesse dizendo para Deus assim, parafraseando: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, não. O Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai trazer nenhuma punição para o povo. Povo injusto. Esse povo aqui está um povo injusto. E aí a resposta de Deus a partir do versículo 5 para Abacuque, resumindo aqui, Deus disse: eu vou sim, eu vou levantar os caldeus para virem contra eles. Os caldeus aqui, irmãos, eram os babilônicos, o povo da Babilônia, que, como nós sabemos também na história de Israel, Babilônia levou cativa Jerusalém. E Deus disse, Deus deu essa resposta a Abacuque: não, eu vou levantar eles para punir, não se preocupe não. Mas quando a Bíblia vai mostrar aqui, quando Abacuque ouviu essa resposta de Deus, mais uma vez aqui a partir do versículo 12, o profeta começa a se queixar e falar com Deus de novo. E resumindo tudo o que ele falou mais uma vez, o profeta disse para Deus: mas Deus, logo os caldeus, logo esse povo aí, logo esse povo ímpio, parafraseando aqui as palavras do profeta, ele dizendo: nós somos realmente, estamos vivendo uma vida de injustiça, de erro, de pecado, de desobediência, mas o Senhor vai levantar um povo mais injusto, mais ímpio do que nós, para nos punir. E inclusive nessa queixa, nessa forma de argumentar com Deus, aqui no versículo 13 do capítulo 1, Abacuque ele diz o seguinte, no início do versículo, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e vai levantar logo esse povo para nos punir. E até o primeiro versículo do capítulo 2, essa queixa do profeta para com Deus, é esse diálogo, é essa oração, essa petição. E aí a partir do versículo 2, está aí, ó, capítulo 2, versículo 2, diz: então o Senhor me respondeu e disse. Aí Deus vai e fala, irmão, Deus vai e fala mais uma vez com o profeta. Deus vai e mostra para o profeta que vai punir sim o povo, que vai usar sim os babilônicos para punir o povo, mas que também os babilônicos ou que os caldeus iriam também depois lá na frente sofrer punição também. E aqui, irmãos, encerra esse diálogo, essa resposta que Deus dá ao profeta no capítulo 2, no versículo 20, que é o último versículo do capítulo 2. E aí a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1, é a oração do profeta Abacuque. No versículo 2, essa oração se divide pelo menos em duas. Nós vamos ver no versículo 2 uma oração de petição do profeta, que foi o versículo que nós lemos, ele está pedindo algo para Deus. Mas a partir do versículo 3, a oração é uma oração de engrandecimento, de reconhecimento da grandeza, da glória, do poderio de Deus, de tudo que Deus tinha feito, de como Deus não muda, de como Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. A ponto de ele encerrar o livro aqui, encerrar essa oração com aqueles versículos, com aquelas palavras que nós conhecemos e até cantamos.
A partir do 17, quando ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas já malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vagas. 18, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Eita. Louvado seja Deus. Mas como eu disse, irmãos, eu não vou para aqui com essa parte da oração de Abacuque, a segunda parte, mas eu vou ficar só no versículo 2, que é essa oração de petição. Abacuque, nessa oração de petição, ele faz ao menos aqui 3 pedidos ao Senhor. Nós lemos. Primeiro pedido, ele diz: aviva ao Senhor tua obra. Segundo pedido, ele diz: no meio dos anos a notifica. E o terceiro pedido, ele diz: na ira lembra-te da misericórdia. 3 pedidos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que antes do profeta ele fazer esses 3 pedidos ao Senhor, ele faz 2 afirmações, ainda no versículo 2. Primeira afirmação que ele faz é: ouvi, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Antes do profeta pedir qualquer coisa, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Por quê, irmãos? Por isso que eu falei aqui essa introdução. Ele não estava falando com Deus, ele não estava se queixando, ele não estava clamando, ele não estava fazendo questionamentos a Deus. Aí Deus foi falando com ele, irmão. Aí Deus foi e trouxe uma resposta ao coração de Abacuque. Sabe por quê? Porque servo de Deus fiel, que teme a Deus, faz de tudo para estar na presença do Senhor. Quando ele ora, quando ele pede, quando ele clama, vem uma resposta da parte de Deus. Glória a Deus. Quando o irmão crente é fiel, está na presença do Senhor e ele está sem direção, pode botar o joelho no chão e pedir direção, que papai dá, irmão. Senhor, não sei o que está acontecendo. Ele fala, irmão. Nosso Deus é um ser pessoal. O nosso Deus não está pendurado na parede, irmão. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus se move em nós através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. O Senhor falou com ele. O profeta ouviu a voz do Senhor. Ele queixou-se, ele clamou, ele desabafou e Deus falou com ele. Louvado seja Deus. Primeira afirmação dele foi essa: ouvi, Senhor, a tua palavra. E quando eu li, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, o profeta ouviu a voz do Senhor. Ele não agiu, irmão, por impulso, com loucura, com blasfêmias ou com murmuração. Ele ouviu a voz do seu Deus. Mas mais do que isso, irmão, o profeta ele parou para dar ouvidos à voz do Senhor. Mas segunda coisa, nós vamos ler, nós vamos entender isso por tudo que ele vai falar depois, continua falando depois. Ele não apenas ouviu, mas ele deu ouvidos. Os irmãos estão entendendo? Porque é uma diferença de você ouvir e é uma diferença de você dar ouvidos. Abacuque, ele ouviu o Senhor falar com ele, mas não só ouviu, mas ele deu ouvidos à palavra de Deus direcionada ao coração dele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Primeira afirmação: ouvi, Senhor, a tua palavra. E a primeira indagação de Deus para o nosso coração nessa noite: Deus vai falar com você, irmão. Se você quiser ser mudado por Deus, Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Primeira indagação da parte de Deus para o nosso coração nessa noite é: você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Você serve a Deus. Eu sigo ao Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu perguntar: você tem parado para ouvir a voz do meu Deus? Você, crente, tem parado para ouvir o teu Deus falar contigo? Quantas vezes por dia você tem parado
Aleluia. Primeira pergunta de Deus para o nosso coração nessa noite é: quantas vezes por dia você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes por semana você tem parado para vir ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar? Tem crente, irmão, que não aparece nem na igreja. Não vem para o culto, irmão. Se o cara não sai de casa para vir para o culto, eu fico querendo pensar que essa pessoa em casa também não lê a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, vai ver que a Bíblia mostra que nós devemos estar congregando, devemos estar junto com as outras ovelhas. Primeira pergunta, irmãos: quantas vezes você tem parado para ouvir a voz do Senhor, teu Deus? Você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Ou você tem agido por impulso? Ou você tem agido porque, mas foi o irmão que disse, foi aquele pastor da televisão. Vai, irmão, naquele pastor da televisão. Mas o cara é teólogo, é bacharel, é doutor, é mestre. Meu irmão, antes do bacharel, do doutor e do mestre, tem o mestre do mestre para falar. Glória a Deus. Mas foi que disse, irmão, vai para a Bíblia. Vai orar, vai ouvir a voz do Senhor teu Deus, não age por impulso. Tem um bocado de crente aí quebrando a cara porque age por impulso, irmão. Não ouve a voz de Deus. Quantas vezes você tem parado para ouvir a voz do Senhor teu Deus? Segundo o profeta, ele deu ouvidos. Segunda pergunta, irmão. Pega aí. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Ou você tem apenas ouvido? Para melhorar, você tem praticado aquilo que Deus tem mandado, que Deus tem ensinado na palavra? Você tem obedecido o que Deus tem mandado, o que Deus tem ensinado? O que é dar ouvidos, irmão? Ouvir é o pastor André chegar para mim, pega essas cadeiras e coloca lá em cima. Eu ouvi, virei as costas e fui embora. Eu ouvi o que ele falou para mim. Dar ouvidos é eu ouvir, pegar as cadeiras que ele disse e colocar lá em cima. Aí eu dei ouvidos. A mesma coisa com Deus, irmão. Tem crente que Deus está dizendo, meu filho, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Sabe por quê? Porque ele apenas ouve, mas não dá ouvidos, mas não pratica, mas não obedece. E Deus está dizendo para a crente aqui nessa noite: comece a ouvir minha voz, comece a praticar aquilo que eu mando, porque as minhas palavras são palavras de vida eterna. Aleluia! Glória! Outra afirmação que o profeta faz, a segunda afirmação é temi. O profeta disse: ouvir a voz do Senhor, temi. Trouxe temor ao meu coração. E temor, irmãos, nós sabemos, não é medo. Eu tenho medo de Deus, não. A palavra temor significa reverência, respeito profundo. Sabe o que o profeta disse quando eu ouvi a voz do Senhor? Quando eu entendi o que Deus está dizendo para mim? Logo, o respeito profundo, logo a reverência ao Todo-Poderoso veio ao meu coração. Eita glória! Livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, narra a história lá daquele casal que tentou enganar os apóstolos, morrer, caiu dormindo na hora. A Bíblia diz, irmão, que quando o povo viu aquilo, caiu o temor no meio do povo. E não era temor dos apóstolos, não, irmão, era temor de Deus. Sabe o que falta muitas vezes para mim, para nós, irmão? É temer mais a Deus, é temer mais a palavra. Porque você acha, irmão, quando tem algum servo, alguma serva de Deus pregando aqui, é dele, irmão? Não, é palavra, irmão, é Bíblia. Às vezes nós ouvimos muito, glorificamos muito, nos arrepiamos muito e choramos muito, mas tememos pouquinho ou nada. Porque, irmão, quem teme, quem tem reverência, quem tem respeito profundo, não faz as coisas que certo tipo de crente faz. Quem teme, quem tem reverência e respeito profundo, quando Deus fala, ele faz igual o profeta. Ele diz: epa, esse negócio de me queixar, de quer chorar a Deus, acabou por aqui. Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou dizer que Ele é o Deus da minha salvação. Quando nós tememos a palavra, irmãos, nós não voltamos a praticar aquilo que praticávamos. Acabou a palavra 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o pastor visita, aconselha, acabou do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? Porque não tem temor pela palavra de Deus. Eu vou dizer, Jesus, o cara vem para o culto, fica só olhando na vida dos outros, é porque não tem temor, irmão. Eu disse na última pregação aqui, a igreja não é laboratório, não, irmão. Para você vir para cá, só analisar
fulano lá que for pregar, o outro lá que for cantar, e se não for, e eu não vou. Eu escolho os dias do culto para mim ir para a igreja. O dia mais conveniente eu vou. O dia quando é para 5 mais luta eu vou. E é, irmão, que temor é esse que você tem de Deus? O profeta temeu. Ele se ouvir. Aleluia! Santo de Israel. Ele já começou a adorar a Deus aqui. Ele já começou a reconhecer quem era Deus aqui. Aleluia! Antes de eu pedir qualquer coisa a Deus, eu vou logo dizer logo quem Ele é aqui. Mas nós precisamos reconhecer mais, irmão, quem é Deus na nossa vida. Mas vamos lá, prosseguir aqui na palavra. Depois dessas duas afirmações, aí sim, queridos, o profeta, ele faz essas 3 petições ao Senhor. Primeira petição, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele pediu um avivamento. Pediu para que Deus avivasse de novo a obra dele no meio daquele povo. Era o que o profeta estava dizendo. E a palavra, irmãos, avivamento, avivar, não significa assim bem fácil de simples compreensão. A palavra avivar, avivamento, significa se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido, trazendo para a espiritualidade, trazendo para a Bíblia. Avivar, irmão, é renovar-se espiritualmente. Avivar é ter um renovo espiritual da parte de Deus. Glória a Deus. Avivar é ter um renovo da obra de Deus dentro de nós. E o profeta disse: aviva. Tu sabe o que o profeta estava dizendo lá, irmão? O profeta estava dizendo para o povo, para Deus, para trazer para o povo, para a obra. Ele estava dizendo: Senhor, torna mais viva. Senhor, torna mais ativo. Senhor, nos torna mais intenso. Ele estava dizendo: Senhor, nos desperta. Senhor, nos traga nitidez. Aleluia! E por que, irmão, ele faz esse pedido ao Senhor, esse avivamento? Sabe por quê? Porque o povo, irmão, estava frio, indiferente para com Deus. O povo estava se prostituindo espiritualmente na idolatria, morto no pecado, longe de Deus, fazendo tudo o que era abominação diante dos olhos do Senhor. Ou você acha que o povo foi escravizado porque Deus é ruim, Deus é tirano? Não, irmão. Foi pagar o preço do pecado. Porque pecado, irmão, faz o cara pagar preço. Pecado é bom, é gostoso, mas a palavra do Senhor diz que leva à morte. Eu vou dizer que pecado é ruim, irmão, pecado é bom, mas só que nos leva à morte, nos distancia de Deus, nos separa de Deus, nos faz pagar preço. Enfim, o povo estava desse jeito. O povo estava frio, o povo estava no comodismo, longe de Deus, mais interessado em receber de Deus do que servi-lo. O povo estava mais interessado naquilo que Deus tinha para ele, irmão. Não, tudo isso não, irmão. Tudo na Bíblia, irmão. É nítido. Você acha que o povo não queria as bênçãos de Deus? Não é? Queria não a bênção de Deus? Não, irmão. Claro que eles queriam. Claro que eles queriam. Porque, irmãos, eles maltrataram o profeta Jeremias. O rei maltratou, humilhou, jogou no calabouço. Sabe por quê? Porque ele não queria. Ele queria ser repreendido, não queria, estava errado. Eles queriam que o profeta amaciasse o negócio. Mas o profeta que é de Deus, irmão, ele não fala o que agrada, ele fala o que Deus manda. O povo queria, irmão, mais receber de Deus do que servi-lo. Estou falando, irmão, de uma linguagem bem simples, para os irmãos entenderem como estava aqui o povo.
Dessa forma. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos esta noite, a pergunta que vem ao nosso coração é: será que muitos crentes não estão dessa forma? Como está a igreja do Senhor? Como está a igreja brasileira? Mas aí, irmão, para mim falar da igreja, eu tenho que falar de mim, irmão. Porque o negócio é você meter o cacete nas igrejas aí. O negócio é você falar dos outros, agora de você não. O negócio é você criticar o pastor. O pastor está frio demais, parece que o pastor não está orando. Rapaz, esse levita aí, não levita frio danado. Aí vem o cara meio que não está nem orando, nem jejuando, não está nem buscando a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o negócio é você orar aos outros. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar primeiro. Então, como está os crentes? Como está eu? Como estão muitos crentes, irmãos? Será que não está da mesma forma desse povo? Como está a igreja? Será que não está da mesma forma desse povo? E é por isso que eu usei a expressão muitos crentes, porque nem todos ainda. Nem todos os crentes, nem todas as igrejas. Tem igrejas ainda fervorosas, sérias na presença do Senhor. Assim como tem crentes também, assim como tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem. Será, irmãos, que tem aí por aí muitos crentes frios, acomodados, descompromissados, crente, festeiro? Tem essa, irmão? Tem? Qual é o crente festeiro, irmão? Diga aí, irmão, diga aí, tem coragem de ir, irmão aí? É aquele que só vem no dia de festa para a igreja. Ele quer festa das irmãs, ô glória. Crente domingueiro. Ixi, meu Deus, vai sair com ele. Vou fazer o quê, irmão? O cara sai pro crente por culto do domingo. Eu vou dizer que ele é crente que está ativo. Não, ele só vem no domingo. Aí tem aquele que só vem 15 dias, tem aquele que só vem no mês. Tem aquele crente que só vem na hora da precisão, na hora do arroz. E por aí vai. É assim, irmãos, o nosso estado hoje. É assim o nosso estado hoje. Eu estou trazendo essa palavra para os irmãos porque há 2 ou 3 semanas Deus fala a mesma coisa no meu coração. Na outra terça-feira que eu estava aqui de oração, quem estava aqui lembra que eu levantei os irmãos para nós orarmos por um avivamento, por um fervor espiritual, porque Deus fala ao meu coração. Tem crente frio, crente incomodado, crente negligente, crente domingueiro, crente festeiro, crente sem compromisso, mas Deus, Ele quer mudar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Porque, irmão, Deus não te chamou para você ser um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Deus te chamou para você estar firme. Deus não te chamou para você estar balançando de um lado para o outro. Deus te chamou para você estar plantado na rocha, que é Ele. Aleluia! Deus não te chamou, irmão, para você estar coxinho entre 2 pensamentos. Deus te chamou para você servir somente a Ele. Aleluia! Tem, irmão. E o que é estar avivado? O que é esse avivamento? Quando fala em avivamento para alguns, avivamento, irmão, eu creio, eu sou dons espirituais, eu creio, irmão, creio no agir, no fervor, no fogo da parte de Deus, falando estranhas e tal. Alguns pensam que é isso, profetizar, rodopiar no pé só. Isso, irmão, não é um avivamento. Porque muitas vezes a pessoa está ali, desculpe-me, às vezes até na carne, se levar por aquele momento de emoção. Tudo isso, irmão, fervor espiritual, unção, graça de Deus, vem sobre o crente, mas sobre o crente que está avivado. Aleluia. Então, irmão, o que é estar avivado? Estar avivado, irmão, é ter sede e fome de Deus. Ser um crente avivado é um crente que tem sede e fome de Deus. Sede e fome
em orar, em ler a palavra. Glória a Deus. Ser um crente, irmão, avivado é um crente que tem prazer de estar na casa do Senhor. Irmão, sincero, irmãos, o que tem de crente que não tem mais prazer de vir aos atos, adorar e cultuar. Isso, irmãos, é ser crente avivado. É ter hábito de Deus, hábito de oração, hábito da palavra. Toma café, almoça, janta, dorme. Isso são coisas habituais todos os dias. Faz tudo isso, irmão. Mas orar, ler a Bíblia não é um hábito. E nós, irmãos, para estarmos avivados, e avivamento é ter hábito das coisas de Deus. Estar avivado é ter prazer de estar na casa do Senhor. Ser um crente avivado é um crente que tem compromisso. Compromisso com o pastor, compromisso com os diáconos, compromisso com o líder. Sim, mas primeiramente compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque se você tem compromisso com Deus e com a sua palavra, você vai ter compromisso com os seus líderes, com a sua igreja. Glória a Deus. Mas não venha me dizer, irmão, que a pessoa que não tem compromisso com a sua igreja, com o seu líder, venha me dizer que tem compromisso com a palavra. Desculpe, mas eu digo que essa pessoa é mentirosa. Não, eu tenho compromisso com Deus, com a palavra, e com a igreja, irmão, com o pastor e com o líder. Eu não, vai sair, não é outra história. É outra história mesmo, irmão. É outra, totalmente diferente. Não é história de crente. O que é estar avivado, irmão? É ter compromisso, é ter disposição para as coisas de Deus. Bom, tem disposição para trabalhar, tem disposição para estudar, tem disposição para passear, tem disposição para viajar, tem disposição para tudo. Agora, para as coisas de Deus não tem disposição. Bom, acho que eu vou dizer, se tem disposição para o caminho do frio, tá lá, ixi, meu Deus do céu, é verdade. Ainda bota uma foto bem bonitona lá, e ainda bota nas redes sociais. Irmão, vem para a igreja, irmão. Vem orar, vem buscar Deus. Aí o irmão é aqui, o teatro ali tem umas fotos aqui, filma, aí você sai também, mas na casa do Senhor. Alabaço! Oh Deus poderoso! Glória a Deus. Disposição para tudo, irmão. Não tem disposição para Deus, para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Desperta, Jesus. Mas eu fico olhando, irmão. Na hora que eu fico olhando assim, Jesus, eu digo, eu não digo, mas eu não dizer, irmão. E eu vou começar a dizer para essa descrente aí. Irmão, é mesmo, irmão, pode, não vou para a igreja, não, porque não sei o quê. Eu digo, irmão, por que tu trabalha a semana todinha? Trabalhei. Se fosse estudar, estudei a semana todinha. E a disposição da pessoa, a indisposição, a doença, ou os problemas, impede só de ir para a igreja. Irmão, você já ouviu isso várias vezes, mas eu vou dizer tudo. Quando você está passando por um problema, por enfermidade, por seja o que for, claro que tem aquelas que impossibilitam de vir. Mas se você pode vir, irmão, vem aqui é que é o lugar mesmo. Quando eu fui para a igreja, eu estou passando por um problema, aí que você tem que vir, irmão. Porque aqui em Mortal você entrega o problema na mão de Deus. O que é, irmão, ser avivado é ser fiel a Deus em tudo. É em tudo, irmão. Até nos dízimos e nas ofertas. Ixi, essa do erro. Está na Bíblia, irmão. Conversa é essa, rapaz? Está na palavra. É Bíblia. Glória. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Traz não, irmão, traz não. Só nega a Deus. Aquilo que nem é teu, é de Deus mesmo. Aí quando Deus tomar, não vai reclamar, irmão. Ser fiel a Deus em tudo, irmão. Ser um crente avivado. O cara canta, prega, faz tudo. Cadê a fidelidade? Vou correr, irmão, aqui. Esse irmão. É ser, irmão, cheio do Espírito Santo. Um crente avivado, irmão, é um crente cheio do Espírito Santo.
O crente avivado, irmão, é cheio do Espírito Santo. Levante sua mão, Senhor. Que Deus enche sua vida com o Espírito Santo. Crente avivado, irmão, é crente cheio do Espírito Santo, irmão. O cara, quando chega perto dele, ele só fala de Jesus, só fala de Bíblia. Irmão, estou passando por uma luta grande, mas Deus vai me dar a vitória. Irmão, estou enfermo, mas Deus é o Deus que cura. Irmão, está em dificuldade, irmão, mas Deus é Deus de providência. Glória a Deus. Conversa com ele, irmão, é só a palavra de Deus, é só santidade, é só pureza, é só alegria espiritual. É o que a Bíblia diz, gozo do Espírito. Sabe por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Tem prazer, irmão. Isso é avivado. Isso é ser um crente avivado. Nos primeiros dias do seminário, o pastor André, acredito que lembra essa frase. A missionária disse: nunca mais saiu do meu coração. Ela disse: uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Aleluia. Glória a Deus. Quero ser cheio, irmão. Cheio. Aleluia. Isso é ser crente avivado, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pedido aqui, irmãos. Ele disse, outro pedido, irmãos. Ele diz aqui, ó: e no meio dos anos notifica. E o que é, irmãos, notificar? Fazer conhecido. Ele disse: Senhor, em meio dos anos, faça que a tua obra, que a tua obra seja conhecida. Ele pede primeiro avivamento. Depois ele diz: notifica. Faz a tua obra conhecida. Sabe o que o profeta está querendo dizer hoje? Na verdade, ele está dizendo mesmo, ele está pedindo a Deus. Ele está dizendo: Senhor, nos avive de uma tal maneira que o nosso avivamento seja conhecido. Eita. Ele estava dizendo: Senhor, nos faça mais vivo, nos faça mais intenso, nos desperte, nos deixe mais nítidos, a ponto de que seja conhecido. Aleluia. A ponto que todos vejam esse avivamento na minha vida e na vida desse povo. Glória a Deus. Devemos, queridos, ser avivados para os nossos irmãos em Cristo, para que eles vejam em nós a graça de Deus. Para a sua glória, não, irmão, não, para a glória de Deus. Você tem que ser avivado para que aquele irmão que está do seu lado, aquele servo do Senhor, aquela serva do Senhor, possa ver a graça de Deus na sua vida constantemente. Rapaz, esse irmão é diferente. Por que, irmão? Porque eu oro, irmão, porque eu leio Bíblia, porque eu jejuo, porque eu estou no culto. Sabe, irmão? Os outros veem a graça de Deus na vida. É pecado não, irmão, não é pecado não. Você tem que fazer glória de Deus. Você, querido, tem que ser avivado por Deus para que a sua família veja a graça de Deus na sua vida. Tem crente, irmão, que os familiares pensam que nem que é crente. Eu já vi, com todo o coração, eu ser crente igual a meu pai, quero ser não. Eu ser crente igual a... quero não. Irmão, misericórdia. Que esse avivamento de Deus venha sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para que as nossas famílias, os nossos filhos vejam a graça de Deus em nós. Que esse avivamento, irmão de Deus, venha em nossas vidas, para que aqueles que estão no mundo, para que os ímpios, para que os perdidos possam ver em nós a graça de Deus. Que esse avivamento de Deus esteja em nós, para aqueles que estão no mundo perdidos possam sentir através de nós o bom perfume de Cristo.
Eles na ira. Ira, irmão, ira de Deus, né? Mas Deus não ira como ira o homem. O homem ira para pecar, para fazer o que é mal. Essa ira, irmão, de Deus aqui, é justiça de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Ele disse na ira. Okay? Entendeu, irmão, o que Deus ia fazer? Esse, eita, eu conheço já. Ele vai pesar a mão aqui. Porque Deus disse. E aí ele disse na ira. O profeta não sabia que Deus é justo. E que não tem o culpado por inocente. E que Deus não ia passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, Ele ia pesar a mão. Por isso que Ele disse na ira. Por isso que Ele disse na ira. Porque Ele sabia, irmão, que Deus ia punir. Porque Deus ia cobrar. Ele tinha essa consciência. E eu como crente, você como crente, você mesmo, irmão, como crente, nós somos crentes. E você talvez esteja aqui, não sei se não tem alguém que não seja crente, saiba e deve encher a consciência que Deus é um Deus justo. Que Deus não passa a mão na cabeça de seu ninguém. Que Deus ele não tem, irmão, culpado por inocente. Nós devemos, irmãos, ter essa consciência de que Deus não é brincadeira, Deus não é moleque. Tem crente, irmão, brincando, pensando que Deus é o quê? É fantoche. Ai! Glória a Deus! Deus, irmão, é todo poderoso e que passa trono e chega trono, mas Ele continua lá. Deus não é homem, o homem ainda dá um jeitinho, ainda passa a mão na cabeça, ainda tapeia. Deus não, irmão. Quando Deus cobra, Ele cobra. Então, olha o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Se você, irmão, está meio se consegue logo diante de Deus, viu? Está crente meia boca, irmão, se arregue logo. Está frio, está morto, está dormente, peça a Deus, me aviva. Aleluia. Irmão, eita Jesus, eu vou dizer que a hora está passando. Irmão, tem crente aí, irmão, é tanta desculpa para Deus. Sem compromisso, sem nada com Deus, sabe? Deus dá, acaba corre. Se preocupa não. Deus vai trabalhar. Deus ele trabalha. Deus ele trata. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Eu fico só olhando, os crentes brincando com Deus. Eu não fui para a igreja porque fui passear com a família. Aí depois você chega aqui todo quebrado, aí você vai ver o que é bom. Entenda o que eu estou dizendo, irmão. Quando eu disse passear com a família, eu estou dizendo, é crente, irmão, que troca Deus por qualquer coisa. Está entendendo? Você tem crente passear com a sua família, viajar? Tudo tem, irmão. Mas é crente, irmão, que é desculpa. Mas Deus ele cobra. Ofne e Finés, os filhos de Eli brincando, não sei o que lá. 1 Samuel 2, 3, 4 conta essa história. E eles pensando que Deus estava vendo, Deus disse a ele: vem cá, meu filho, que era o pai deles dois. Se eu vou punir você e os seus dois filhos, eu vou logo dizer para você que os dois morrerão no mesmo dia. E acabou-se. Sabe por quê? Porque às vezes pensa que Deus está fazendo vista grossa, mas Deus não faz vista grossa. E eu vou encerrar, irmão, dizendo aqui agora. Mas ele disse, irmão, depois de falar da ira, ele disse: lembra-te da misericórdia. Oh, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de misericórdia.
Ele sabia, o profeta sabia, que Deus é um Deus que cobra, que pune, justo, fiel, severo, mas também é um Deus amoroso e que é misericordioso. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabe o que o profeta está dizendo? Porque só o Senhor pode ter misericórdia da minha vida. Sabe o que o profeta está dizendo? Só o Senhor que pode ter misericórdia desse povo. Só o Senhor que pode perdoar, só o Senhor que pode erguer, só o Senhor que pode avivar, só o Senhor que pode trazer de volta, só o Senhor, só o Senhor. Só o Senhor que salva, só o Senhor que liberta, só o Senhor que transforma. Lembra-te da misericórdia. Aleluia. Todo mundo aqui é crente, né? Glória a Deus por isso. Fique de pé. Aleluia. Eu vou chamar ninguém aqui à frente, mas você sabe a sua oração diante de Deus. A minha oração a Deus é: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus é um Deus de misericórdia. Então, se você precisa se consertar diante de Deus, se conserte hoje. Se você precisa voltar para o caminho reto, volte hoje. Se você está andando meio cá, se firme hoje. Se você está frio na fé, peça. Pode falar com Deus, pode clamar. Clama misericórdia, irmão. Clama avivamento de Deus. Clama o despertar de Deus. Clama a vida de Deus na tua vida. Aleluia. Clama, irmão, para que Deus possa fazer a tua vida uma vida mais intensa, mais firme, mais constante. Oh Deus. Oh Deus, aqui foi a tua palavra que foi pregada, Senhor. Aleluia. Falaste tanto ao meu coração nesses dias, Pai. Oh Deus, que és um Deus, Pai, que é severo, que é justo, que pune, que cobra, mas que é um Deus que aconchega de misericórdia, que é um Deus que ama, que é um Deus que perdoa. Por isso, Deus, eu peço pela minha vida e peço pela vida desses irmãos que estão aqui, Senhor. Traz a tua vida em nós. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que possamos viver a tua palavra, o verdadeiro evangelho genuíno. Coloca fome, sede em nosso coração por ti, por tua casa, por teus átrios. Oh Deus, se tem crente aqui nesta noite, Pai, que está frio na fé, oh Deus, que não consegue nem orar mais, nem a Bíblia, oh Deus, que está tão frio, Espírito Santo, aquece nesta noite. Aleluia. Oh Deus, encerra essa oração, Pai, pedindo não só por nós, mas peço pela igreja do Senhor nessa cidade de Remígio. Peço pela igreja do Senhor na Paraíba. Peço pela igreja do Senhor na nação brasileira. Peço pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Aviva no Senhor, porque estamos nos últimos dias. Breve, muito breve, o Senhor há de voltar para nos buscar. Ajuda-nos. Se eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.